Muito bem, vamos ao estudo da lição número 11, a parte de terça-feira, falando sobre Boaz, o resgatador de Ruth. Quando Ruth começou a buscar espigas nos campos de Boaz, havia essa prática que Deus havia instituído quando o povo ia entrar em Canaã, de que os pobres da terra poderiam ir nos campos das pessoas que tinham fazenda e respigar, pegar aquelas coisas que caíam no chão, porque na hora da ceifa eles pegavam aqueles montes de trigo ou de cevada e levavam para um local para depois embalar. Nesse trabalho de pegar o monte de trigo, sempre caía alguns no chão. Não era para pegar, era para os pobres da terra. E Ruth, por estar desamparada, junto com Noemi, foi nos campos de Boaz. E ali, Boaz então viu aquela moça e acabou se apaixonando, chamou a atenção. Boaz já tinha ouvido falar de Ruth, o quanto ela havia se sacrificado para estar com sua sogra Noemi, deixando até sua família biológica para estar com a sogra. E como ela havia vindo para um povo que adorava o verdadeiro Deus. Por isso, Boaz se sentia no direito de ser o resgatador ali de Ruth. Porém, aconteceu um problema. Havia um outro parente que reclamou o resgate. Ele queria ser o resgatador também. E essa história, comparativamente, significa que Boaz ele é um tipo de Cristo. Cristo nos resgatou. E o outro parente que quer nos resgatar é o diabo, que reclama a posse dessa terra, como sendo dele. E a pergunta número 3 é assim: de acordo com a Bíblia, o que Satanás reclama, reivindica como seu? Olha o livro de Jó, capítulo 1, de 6 a 11. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Então respondeu Satanás: sim, eu verifiquei. Porventura não teme a Jó por interesse, a Deus por interesse? Não teme Jó a Deus por interesse? Ou, como diz a expressão bíblica, não teme Jó a Deus debalde? Ou seja, por interesse? Não cercou o Senhor ele de uma sebe, de casa, de gado e tudo quanto tem? Mas estende a sua mão e toca em tudo quanto tem, verás que ele blasfema contra ti, na tua face. Então essa expressão do diabo de dizer, eu venho de rodear a terra e passear por ela, ele quis dizer quase que como numa expressão, eu estava passeando pela minha propriedade, a terra é minha. Mateus 4, 8 e 9, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, durante a tentação no deserto, e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Também uma expressão que indica que ele assume a posse do mundo. Eu darei isso para você, porque é meu, se você me adorar. Judas 1, verso 9. Quando Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra ele. Mas Jesus disse, o Senhor te repreenda. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti e pelos teus irmãos. Então a explicação é, de acordo com a Bíblia, o que Satanás reivindica como seu. Ou seja, diz que é seu. Resposta, Satanás reivindica, reclama que o mundo e a humanidade lhe pertencem, apesar de ele ser derrotado e estar debaixo, assim, da autoridade divina. Ele reclama que o mundo é dele. Então, essa reclamação do diabo de que a terra lhe pertence já vem desde o Éden, quando Adão entregou as chaves do mundo nas mãos da serpente, nas mãos do diabo. Veja que na experiência de Jó, quando Deus perguntou ao diabo de onde vens, a resposta foi de rodear a terra e passear por ela, querendo dizer que a terra era dele, era sua propriedade. Quando Jesus foi ressuscitar Moisés, o diabo reclamou o corpo de Moisés. Ele disse que Jesus não poderia ressuscitar Moisés e levá-lo para o céu, porque também senão teria que perdoá-lo e levá-lo para o céu. O diabo reclamou, o pecado que Moisés cometeu é o mesmo que eu cometi, presunção. Ele foi presunçoso, ele tinha que falar para a rocha, e ele bateu na rocha. E a rocha representava o Senhor Jesus. Então, eu não admito que você ressuscite Moisés, porque esse corpo me pertence, é o corpo de um pecador. E Jesus então mostrou para o diabo que Moisés, ele oferecia sacrifícios como que crendo na expiação de Jesus na cruz do Calvário.
Ellen White, inclusive, ela diz assim no livro História da Redenção, página 174, Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido do seu único erro, que manchava o seu caráter, e que agora mancha nenhuma repousava sobre a sua vida, e que seu nome permanecia incontaminado no livro da vida. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, que Satanás estivera reivindicando como seu. Satanás disse a Jesus, se você perdoar Moisés e levá-lo para o céu, você vai ter que me perdoar também, me levar para o céu. Mas só que o diabo não fez o que Moisés fez. Moisés ofereceu sacrifícios de cordeiros, acreditava na expiação de Jesus na cruz. E o diabo nunca fez isso. Então ele não estava arrependido. Na história de Ruth e Boaz, Boaz foi diante do conselho da cidade e ali ele pagou o preço do resgate. O resgatador era assim, um parente estava empobrecido, ou um parente tinha dívida e se colocou como escravo de um outro senhor. Então o parente resgatador ia lá naquele local onde o parente estava com o escravo e perguntava, quanto meu parente deve? Deve 500 mil, eu estou pagando, ele está livre. Isso era um resgate, o resgatador. Fora isso, tinha o ano do jubileu, cada 50 anos, que prescreviam todas as dívidas e a pessoa que estava escrava era liberta, suas propriedades eram retornadas. Mas no caso de Noemi, por exemplo, tinha propriedades ali em Belém de Judá, em Belém. Mas ela não podia reclamar porque ela era mulher. E de acordo com a lei judaica, a mulher não tinha direito. Era o marido que tinha o direito. Se o marido morresse, passava para o filho mais velho. Se o filho mais velho, passava para o outro filho. Se não houvesse nenhum homem, perdia a propriedade. Ou seja, era preciso ter um resgatador. Alguém que pagasse uma quantia diante dos juízes da cidade e resgatava a propriedade e devolvia para o parente. Então, Boaz era esse resgatador. E ele então foi no conselho da cidade, e ele então pagou o resgate para que Noemi e Ruth pudessem ficar então amparadas. Plantando flores em um túmulo, eu quero fazer uma colocação aqui. Ao Boaz pagar o preço e resgatar assim as propriedades para Noemi e Ruth, ele se tornou um tipo de Cristo, o que Cristo fez por nós. O diabo tinha a posse da nossa vida. Jesus foi, pagou o resgate e nos resgatou, agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Passando por um cemitério, um pregador viu um rapaz ajoelhado perto de um túmulo e estava muito emocionado. Então o pregador se aproximou. Quando se aproximou, ele viu que estava escrito ali na lápide, na pedra do túmulo, estava escrito, ele morreu por mim. O pregador então colocou a mão no ombro do moço que chorava, ajoelhado, e disse algumas palavras de conforto. E perguntou, quem é a pessoa? É seu parente? Ele disse, não, não é meu parente. É seu amigo? Ele disse, não, eu não tinha amizade assim forte com ele. Era um conhecido, um vizinho. E como é que ele morreu? Então o rapaz contou, era a época da guerra, eu fui convocado para a guerra. Mas como eu tinha esposa que havia dado à luz, fazia um mês, com uma criancinha nova, então eu não podia ir para a guerra, deixando minha esposa sozinha. Então o meu vizinho, sabendo da história, ele veio até a minha casa e ele disse, posso tomar o seu lugar? Então ele foi até o quartel e se alistou em meu lugar. Então ele foi para a guerra, infelizmente ele morreu. Então era para eu estar morto, mas ele morreu em meu lugar. Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar e se tornou o nosso resgatador. Por isso que a história assim de Ruth é tão importante, porque lá no Apocalipse nós vamos encontrar o Cordeiro e os anjos cantando, digno é o Cordeiro que foi morto, porque deu a vida para salvar as pessoas e comprá-las, porque comprou com o seu sangue. Então a explicação é porque Jesus se tornou o nosso resgatador. A história de Ruth nos dá então um panorama, uma visão mais ampla sobre o que Jesus fez por todos nós. Deus abençoe, tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor. Fica com Deus.